Boa tarde a todos. Respondo pelo nome de Chelsea Raul Leonardo Tangama e o nosso grupo vai falar dos principais componentes de um PC. Primeiramente dizer que nós vamos abordar mais sobre o desktop, que é o computador que usamos nas empresas, em casa, ou seja, o computador de mesa. O primeiro componente principal de um computador é a placa-mãe, ou motherboard, que é ela a responsável pela comunicação de todos os componentes de um computador. O segundo elemento, essa é a imagem ilustrativa da placa-mãe, que nós usamos apenas para mostrar para vocês o exemplo. O segundo elemento é o processador, ou CPU, que é a unidade central do processamento. A CPU ou CPU é responsável pelo todo o processamento lógico e aritmético de um PC. E dizer também que é o processador que tem a capacidade de trabalhar em velocidades extremamente altas. E por fim, o terceiro componente, que é a memória RAM. A memória RAM, ou a memória principal, é um tipo de memória que tem curta duração. E é ela também que nos permite usar, né, o computador. Vou dar um exemplo da memória RAM. Quando nós usamos ou pesquisamos dados na memória RAM, ela grava-os, mas por curto tempo. Quando nós desligamos o computador e voltamos a ligar, toda aquela informação pesquisada, todo aquele conteúdo acaba apagando. Ou seja, a memória RAM não grava o seu conteúdo por muito tempo, ao contrário do disco rígido. Sem mais delongas, vou passar a palavra para o meu colega que vai falar de outros componentes a seguir. Citam-se comprometados. Respondo pelo nome de Edilson Isaac Augusto Ângelo. Vou dar aqui continuidade falando dos componentes do computador. Iniciando falando do componente que tem como a sigla HD, que em inglês é Hard Disk, traduzido a português disco rígido. Dizer que o HD é uma memória de armazenamento em massa, ou seja, todos os arquivos do sistema operacional são guardados nele. Diferente da memória RAM, que perde os dados quando o PC é desligado, no HD os arquivos são permanentes, mesmo se houver energia. Temos aqui uma imagem ilustrando o HD, para termos uma ideia de como fica o HD. Em seguida vamos falar dos SSDs, que em inglês significa Solid State Drive, traduzindo a português, unidade de estado sólido. SSD é uma tecnologia de armazenamento considerada a evolução dos HDs, porque ele não possui partes móveis, mas sim é constituído em torno de um circuito integrado. Dizer que os SSDs são mais rápidos que os HDs, porque eles não possuem um disco rígido. Ou seja, os SSDs funcionam como pendrives. Temos aqui uma imagem que ilustra como ficam os SSDs. E aí fica a questão. Uma vez que os SSDs são mais rápidos, por que não ainda são mais usados? É mais em questão de valor. Ou seja, os SSDs estão mais caros que os HDs. E em seguida, vou falar de um dos componentes que tem como nome placa de vídeo. Placa de vídeo nada mais é que um componente responsável por exibir os resultados do que é feito no computador a partir do monitor.
Vou falar aqui de dois tipos de placas de vídeos, que são as placas on-board e as placas off-board. Bem, as placas on-board são aquelas placas que já vêm soldadas na placa-mãe, enquanto que as placas off-board são placas expansivas, ou seja, são placas que tem que se fazer a instalação na placa-mãe. Bem, vou terminar por aqui passando a palavra para o meu colega para dar continuidade falando mais dos componentes do computador. Boa tarde mais uma vez. Respondo pelo nome de Chico Humberto Mandano. Cá estou para dar seguimento com a apresentação do nosso trabalho. Quer dizer que irei falar de fonte de alimentação. O que é isso de fonte de alimentação? Fonte de alimentação é um componente responsável por fornecer energia num computador. Quer dizer que fonte de alimentação fornece todo o equipamento instalado num computador, a partir de placa-mãe, cooler, todo o equipamento mesmo. E também é falar da placa de rede. O que é isso de placa de rede? Placa de rede é um componente dispensável para o funcionamento de um computador. Claro, uma placa de rede não impede que o computador não funcione, mas para que haja uma conectividade com a internet, a placa de rede torna-se um elemento muito importante num computador. Dizer que a placa-mãe já vem com uma placa de rede instalada nela, a chamada placa de rede cabeada. E dizer que nos laptops temos dois tipos de placa de rede. Temos a rede cabeada, mas a placa de rede sem fio, ou a placa de rede sem fio, sim. Quer dizer que irei também dar continuidade a falar de perfil e dizer que irei dar uma continuidade também a falar de modelos de gabinetes. Dizer que existem vários modelos de gabinete, mas na verdade o que é isso de gabinete? Dizer que gabinete é uma peça do computador, do desktop, onde permite com que instalamos todos os componentes de um computador, começando pela placa-mãe, placa de rede, placa de vídeo. Todos os componentes são instalados dentro de um gabinete. Esses são os modelos de um gabinete, conforme podemos ver. Conforme podemos ver aqui presente nas imagens. E dando a continuidade, falarei também de periféricos de entrada e saída de dados, ou dispositivos de entrada e saída de dados. Dispositivos de entrada e saída de dados são aqueles que permitem que o usuário tenha uma interação com o computador. Sendo assim, especificamente falando de dispositivos de entrada ou periféricos de entrada de dados, são aqueles que permitem que o usuário insere dados no computador, tais como o mouse, teclado, micro, o webcam, para aí diante. E dispositivos de saída são aqueles dispositivos com que o usuário consegue ver o que está sendo executado no computador, tais como podemos o monitor, alto-falante, projetor e impressor. Quer dizer que também existe dispositivo de entrada e saída ao mesmo tempo. Podemos ver, temos um monitor de touchscreen,
permite com que inserimos os dados através do monitor e visualizamos os mesmos através do monitor. Sendo assim, muito obrigado pela atenção. Assim termina a nossa videoaula.